Olá para você que nos assiste, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Traduzindo. Eu sou o Jonathan Vieira e hoje nós vamos aqui nesse nosso programa do Sistema Norte de Comunicação perpassar por um caminho muito belo e que também requer bastante disciplina e paixão. A gente vai se sublimar um pouco nos caminhos da voz humana, porque hoje eu tenho aqui um amigo, né, um companheiro também assim de grandes jornadas profissionais, que é o Cleiton de Araújo, né? Ele que é cantor lírico, é professor e que assim me deixa muito honrado de vir aqui à TV O Norte para conversar e traduzir um pouco dessa sua área do conhecimento. Cleiton, muito obrigado por estar presente aqui no meu programa, o Traduzindo, meu amigo. Obrigado, meu querido. Fico muito feliz de poder transmitir um pouco do que é esse conhecimento que eu adquiri nesse passar do tempo, que é a música. A música, ela me conquistou muito cedo, conquistou com 11 anos de idade, e eu gosto de dizer para as pessoas, sabe como? Assistindo desenho animado, tu acredita? Caramba! Foi, assistindo Pernalonga, Olha ele só, fazendo Cleiton. os cantores, ele regendo lá um tenor, e aquilo ficava para mim chamando muita atenção, né? Que danado de arte é essa? Né, uma criança aqui, né, moradora do Paraíba, eu morava em Bahia na época, e ficava aquela dimensão totalmente diferente. E depois o Pica-Pau cantando Fígaro, 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 e aquilo chamando a atenção. Né? E aí veio os três tenores nas Olimpíadas, não, minto, na Copa, que eles fazendo uma apresentação na Copa, os três tenores, e passando aquele espetáculo na Globo, aí Sim. Aquilo me motivou. Olha que relato bacana, né? Já começar o programa sabendo um pouco assim dessa inspiração que veio para você, né, através dessas experiências, né, enquanto criança, né? Sim, porque às vezes a TV é o caminho, né, pra gente. É o caminho, é por onde a gente tinha algum contato, né, com a arte, né? Que eu sempre digo assim que precisa estar cada vez mais na nossa vida, né? A arte de forma geral. E a música, né? O canto, né? São essas expressões assim da humanidade, né? No seu mais alto grau, pelo menos para mim e que nos traz tantos sentimentos, não é isso, professor Cleiton? E aí eu queria muito assim entender da sua parte quais foram os próximos passos, né? Depois dessa inspiração inicial, como é que você estruturou sua carreira da forma mais inicial mesmo, até estar hoje, né, assim, na posição de professor, mais de cantor lírico. Conta pra gente. Foi difícil. Foi uma trajetória que faz mais de 30 anos que eu estou nessa trajetória. E eu digo que eu ainda estou na trajetória porque você conquistar o espaço é muito difícil. Mas eu ficava, enquanto criança, imaginando como seria essa dimensão de cantar. A gente começa a fantasiar, né? Então, assistindo na televisão, eu ficava vendo as possibilidades que poderia ter enquanto cantor. Mas aqui na Paraíba, a gente tinha uma escassez da questão do ensino da música e do ensino do canto lírico, principalmente. Então eu comecei a pesquisar. Que até hoje, né, professor? Sim, mas hoje já é um pouco mais. Digamos, Sim. por conta que nós temos o curso na universidade, isso foi um grande avanço. Mas na época que eu comecei, não existia o curso de canto lírico, de graduação, e nem licenciatura em canto na universidade. Existia o curso de instrumento, mas não de canto. E isso, o cantar, ele tem que começar muito cedo. Porém, quando você está em torno de 14, 15 anos, você está lidando ainda com a questão das mudanças hormonais na voz. Com certeza. Mas eu comecei a despertar muito cedo. Com 15 anos eu estava despertado já. Na música, é isso? Na música. Era 11 anos, 12, 13, eu estava naquele contato de criança, mas 14, 15 anos eu já estava começando. Como? Eu fui pesquisando, descobri que tinha um coral no Espaço Cultural, me inscrevi, comecei a cantar, fiz o teste, entrei como tenor na época. E aí as pessoas dizendo, olha, você tem uma voz legal, bonita, você tem que estudar mesmo, me motivando. Mas, por incrível que pareça... 15 anos de idade, 15 anos de motivação inicial. Sim, mas eu tive que fazer algo escondido da minha família. Sim, porque meu pai ele não aceitava. Então eu tive que dizer para ele que eu estava fazendo um curso de eletrônica. Nossa, isso. Entendi. Mas eu convidei ele para o meu primeiro recital. Eu disse, não, se for para revelar, eu vou ter que revelar com um momento, é isso, tem que ser, né, apoteótico, artístico, um momento. Aí eu peguei e chamei, dizendo que eu ia receber o diploma. Quando eu estou do lado dele, eu disse, olha, agora eu vou ali,
que eu vou ter que entrar por lá para receber o diploma. Uma verdadeira surpresa. Foi. Quando vê, eu entro todo de paletó, troquei de roupa lá atrás, entrei todo de paletó, chego e canto. Aí ele disse, você estava estudando música? Eu disse sim, estava estudando canto, que eu disse ao Senhor que sempre fez esse meu sonho. E aí ele disse, tá bom, vou aceitar, mas você não vai parar de estudar outras coisas. Aí eu comecei, eu continuei estudando, eu trabalhava, eu sempre tive também muita curiosidade nessa parte de informática, nessa parte de criação de imagem, de edição de imagem. Me formei em publicidade e propaganda. Nossa, Me foi o formei. primeiro curso? Primeiro curso. Entendi. Me formei em publicidade e propaganda, comecei a atuar na área, trabalhava em agências, mas aquela coisa da música era muito mais forte. Manifestando, assim. Demais, sempre, demais. né? E eu nunca larguei, na verdade. Eu fazia o curso de comunicação e, paralelo, os cursos técnicos de música. Fui estudar até no Conservatório de Pernambuco, Nossa. atrás dessa informação que não tinha aqui, porque eu queria ser cantor de ópera. E na época tinha esses programas de Raul Gil, tinha essas coisas todas de calouros e tal, e as pessoas ficavam dizendo, por que você não vai nesses programas? Porque na música erudita ainda é um sistema um pouco fechado. E lá eles praticam um tipo de canto que a gente chama de crossover, que é uma coisa mais espetáculo, né? Espetáculo sim. individual, uma coisa mais pop. E o erudito, a ópera, ela tem um outro caráter. Ela tem um caráter mais voltado à literatura, à erudição, ao pensamento filosófico, a um pensamento estético, a um pensamento estético musical, que se distancia muito dessa música comercial. Então, as peças, né? Isso Sempre que tudo. eu penso assim, eu sempre penso muito em peças, né? Então, Isso, uma história a ser contada. Porque as pessoas às vezes associam que cantar ópera é vibrar a voz. Não, cantar ópera é você contar uma história através do canto. Assim como o balé conta uma história através da dança e o teatro conta uma história através da fala, dos gestos, da movimentação. Mas a ópera ela acaba sendo mais completo, por isso que é ópera, né? Vem de obra, né? Uma obra mais completa que mistura todas essas artes. Que bacana E eu queria explicar, né? Eu queria essa coisa, assim, Quero que é ser muito um grande mais. contador de histórias da maneira mais clássica Isso, possível. e né? usar a Cantando. voz para E isso. usar a voz. E a gente, dentro da música, nós somos considerados artistas de alta performance. Não é só pelo fato de que nós estamos fazendo algo que é tão grande, mas é o fato técnico. O cantor lírico ele demanda de uma exigência corporal que é assim como um atleta. Um atleta que corre maratonas é igual um cantor que canta óperas, porque a gente canta 2, 3 horas e a gente precisa cantar em grandes espaços sem o uso do microfone. É sempre sem o uso do microfone? Sempre. Se for dentro de um teatro projetado para a ópera, vai ser sem microfone. Olha aí, pessoal, eu tenho certeza que muita gente não sabia desse detalhe. Isso, ele tem que ser sem microfone. E isso é o divisor de águas de um cantor. Se o cantor tem essa potência de um grande espaço e com um conjunto orquestral que passa de 50 instrumentos tocando, que isso vai ter de cordas, madeira, né? Vai ter instrumentos de som metálico, né? Os metais, trombone, trompete, oboé, fagote, todos tocando ao mesmo tempo, e sua voz ainda se sobressai por cima desse conjunto, aí o cantor mora o lírico potencial do cantor lírico. Isso, ele faz algo que é realmente sublime, né? Então, essa beleza do canto existe, mas ela precisa de muito sacrifício nosso. A gente sacrifica muitas coisas. Que legal saber disso. Então você fez essas formações iniciais, foi para o conservatório lá de em Pernambuco. E aí depois? Quando eu concluo o curso de publicidade e propaganda, eu disse, não tenho mais como evitar. Eu vou ter que fazer o curso de música. Porque eu tinha lacunas que eu precisava sanar. Porque, claro, num curso superior é que você vai estudar questões que envolvem a estética musical. Lacunas técnicas, basicamente, é isso? A parte composicional, de você entender, porque não é só você cantar, você precisa compreender o que o compositor está compondo. Sim. Porque quando nós cantamos, nós estamos cantando um pensamento de uma época.
Então, você vai ter que ter um conceito de história muito forte, você vai ter que ter umas reflexões a ser passadas. De língua também, De porque muitas das língua. peças são em outras línguas. Totalmente, Exatamente. totalmente. Você já é conhecido já como professor de inglês e de alemão. Eu estou para cantar agora a Flauta Mágica de Ai, meu Mozart Deus. e ela é escrita em alemão. Então a gente Sim. tem que ir lá buscar como é a pronúncia do alemão para a gente ser fidedigno. Muitas vezes a gente não está sabendo todo o significado das palavras, Sim. mas a gente precisa estudar as intenções para que aquelas palavras, quando nós vamos cantar, possa ser expressada da melhor forma possível. Então, a gente precisa estudar. E aí, nessa Muito bom trajetória, saber disso. eu tive que buscar outros espaços. E aí, eu estava terminando o curso de Publicidade e Propaganda e entro no curso de música da UFPB. Agora aqui João Pessoa, de novo. Porque já tinha aberto, fazia pouco tempo que haviam aberto o curso de canto na UFPB. Certo. Bacharelado. Bacharelado e licenciatura. Porém, eu fiz a licenciatura porque eu queria ensinar. Certo. Porque eu queria ser professor também. Eu não queria só ser cantor. Porque eu dizia, eu não estou conseguindo estudar aqui porque não tem professor. Eu tenho que ser professor também para poder fazer com que as outras pessoas com certeza. tenham Faz muito acesso. sentido. Por isso que sou professor atualmente de canto, porque eu quero formar pessoas e incluí-las para cantar comigo nas óperas que eu estou sempre produzindo, participando de produções, etc. E aí, na metade do curso de música, eu ganho uma bolsa de estudos. Né? Dentro da universidade teve uma seleção, eu ganho uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Évora, em Portugal. Que legal. Isso. E aí, em 2011, vou para Évora, passo de 2011 a 2013 em Portugal. 2 anos. 2 anos. Concluo o curso lá, me formo na Universidade de Évora, porque eu validei as disciplinas que eu tinha aqui, me formo lá. E aí volto para cá. E me formo em licenciatura aqui. E logo em seguida faço concurso e entro como professor de canto da Rede Municipal de João Pessoa. Pois conheço há tantos anos o pessoal e nem sabia dessa parte da história do Cleiton. Sim, né? Que sim. legal. E aí, logo após, passo também para o concurso de professor de música do governo do estado, né, da rede estadual, e ingresso no Centro de Artes do Estado, que é o CEARTE, onde dou aula há mais de 10 anos. Onde você começou sua formação. Também. Eu comecei na Espaço EMAN. Cultural? Isso, era. Eu comecei na EMAN, que funciona lá no Espaço Cultural. Certo. Passei pelo CEARTE, depois fui para o CEARTE na época dos estágios e logo em seguida volto para lá como professor. Né? E hoje estou lá ministrando o curso de canto lírico com muitos alunos. Meus alunos estão cantando comigo agora nas óperas. Acabei de cantar no Festival de Ópera de Pernambuco e consegui incluir 3 alunos para solar lá junto comigo nas óperas. E aí foi maravilhoso. É fazer o solo da apresentação? Isso, quando você canta no trecho há um trecho específico que você vai interpretar um personagem e aí você tem um solo naquele momento, né? Você está cantando sozinho naquele momento. E isso é uma grande responsabilidade dentro da música. Que legal. Porque é um momento que você está só. Não tem outra pessoa para lhe ajudar. E aí você tem que segurar a plateia, né, com a sua voz. Com a sua voz. Eu quero com certeza falar muito mais assim sobre essa sua experiência enquanto professor, mas antes disso, porque assim, é professor, mas ao mesmo tempo é um artista. Eu sei que já passou por vários lugares, já se apresentou também em vários palcos. Fala um pouquinho sobre os momentos mais marcantes assim dessa sua carreira profissional enquanto cantor. Eu digo que o grande divisor de águas para mim foi quando eu ganhei um concurso de canto lá em Fortaleza. Eu ainda era estudante, tinha acabado de entrar na graduação em 2007. Eu ganho um concurso de canto chamado Jovens Solistas do Festival Eleazar de Carvalho, que o prêmio era cantar com uma orquestra solando uma peça. Caramba! E aí foi o meu primeiro momento, né, de exposição. Isso foi maravilhoso, porque você no teatro, eu estava no Teatro José de Alencar, que é um teatro lindíssimo lá em Fortaleza, cantando com a orquestra do festival, uma peça do Mozart, que é o Exsultate Jubilate, que é uma peça litúrgica, e aí cantando, podendo transmitir para as pessoas esse momento, né, que eu estava sentindo que era de felicidade, né, e aí foi maravilhoso. Logo depois, foi minha primeira ópera. E minha primeira ópera cantando
à frente, assim, sendo protagonista, foi aqui em João Pessoa, no Teatro Santa Rosa. Nossa, que coisa boa que foi na sua terra, né? Isso, e foi em 2008, numa produção que eu participei, vários alunos, dei oportunidade a pessoas que nunca tinham tocado numa orquestra, cantado num coro, feito solos. Então foi maravilhoso. E a partir dali eu disse, realmente eu nasci para isso. Abandonei a publicidade e passei a me dedicar cada vez mais na música. E hoje você faz apresentações também, além de dar aula. Isso. Aí eu faço apresentações em cidades, em eventos, faço muitas assim, conferências, encontros. Acabei de fazer agora o Festival de Música, o Festival de Ópera de Pernambuco. Tenho uma ópera para cantar agora em janeiro, em Brasília. Vou fazer agora, dia 10, no Espaço Cultural, uma ópera que é de Carlos Anísio, composta por ele, né, que conta a história de João Pé do Feijão, que é a Ópera dos Feijões. Nossa, que legal. Uma ópera infantil. Já quero ir, inclusive. Sim, está convidadíssimo. Se não for, olha, a amizade fica frágil. Pois é. Mas é maravilhoso. E a gente está fazendo essa ópera dedicada para os pequenos, para incentivar os pequenos à escuta, porque nós precisamos ter esses momentos também entre jovens, porque hoje o jovem às vezes só está com essa perspectiva da música comercial, da música que abusa muito da sexualidade, e eu fico pensando, eu tive os desenhos, hoje esses desenhos não passam mais na TV. Pois é. Né? Eu tive os desenhos que me deu a oportunidade de conhecer a ópera. Eles não passam mais hoje. Então, a gente precisa, às vezes, ter outros incentivos. E eu quero, Cleiton, justamente depois focar nessa importância da música mesmo para a formação do ser humano. Mas a gente faz isso depois do primeiro bloco, né? Depois dos nossos comerciais. E é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta falando mais, né, com o Cleiton D'Araújo. Até já. Via Center Car, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a lei. A nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida.
Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Estamos de volta e o Traduzindo desta semana tem a honra de receber o cantor e professor Cleiton D'Araújo. Ele que é professor de canto, ele que é cantor lírico e que nos dá a honra de traduzir esse universo da música, um universo assim pelo qual eu realmente tenho muito sentimento, porque eu gosto bastante de ópera, gosto muito de música clássica. E Cleiton, eu assim, no bloco anterior, né, eu comecei a conversar com você sobre essa importância, né, da música na formação das pessoas. Para você foi um divisor de águas a partir do momento que você teve essa sua formação, esses primeiros contatos, né, com os sons. Mas na sociedade de hoje, né, para você, o que é que a música realmente pode incitar, né, no coração, na mente, no corpo das pessoas? Eu acho que a música ela pode dar um rumo totalmente diferente para aquele jovem, para aquela criança, para aquele adulto. Eu tenho, no meu histórico, eu passei por vários projetos. Eu trabalhei um pouco antes de ser até concursado na prefeitura como maestro de um coral que existia na prefeitura, que era o Voz da Infância, que foi uma época muito boa, porque eram crianças, e eu vi aquelas crianças crescendo, se tornando profissionais hoje, né? E eles me atendem hoje. Eu vou no hospital, eles estão trabalhando lá como enfermeiras estão trabalhando em lojas. E como a gente trabalhava essa perspectiva através da música para esse campo do conhecimento, da promoção, né? de se promover enquanto pessoa, enquanto cidadão. Uhum. Então, quando eu também estava como prestador de serviço no Estado, eu trabalhei no programa de inclusão através da música e das artes, que é o PRIMA. E eu estava trabalhando com regência, então eu regia o coro e regia a orquestra. E eu tive a oportunidade de ver pessoas mudando totalmente de vida. Daquele jovem que pegou um violoncelo, que morava numa casinha de 2 cômodos, com 10 pessoas, ele dizia assim, eu quero fazer medicina. Aí eu disse, o que é que está faltando para você? Aí ele, os livros. Aí eu fiquei, gente, imagina, né? Ele tem a perspectiva da música, porque ele era muito bom no instrumento que ele toca, né? Que é o violoncelo. E ele se despertou para algo maior, que foi a partir da música, porque ele viu que ele tinha inteligência, que ele viu que ele tinha capacidade de concentração. E aí eu disse, você vai focar, você vai continuar estudando seu instrumento e você vai estudar para passar para a medicina. Favoreci ele nos livros, no conhecimento. Fiz ele se inscrever até no curso que tem na UFPB para fazer o cursinho. Ele passou tanto na UFPB quanto na UFCG e também ganhou a bolsa do ProUni. E hoje ele termina esse ano medicina. Que coisa boa. Sabe? E um histórico assim que eu fico... Gente, como é importante a música. Demais. E uma coisa assim que eu percebo muito é que para você estudar uma arte, estudar o canto, né, aprender a tocar um instrumento, é necessário realmente muito controle mesmo dos seus sentidos, é necessário dedicação, Isso. É necessário realmente assim você ter foco. Isso. E acaba que o pessoal, né, que tem acesso, vai aprendendo também a ter foco. Né? Verdade. Porque a música, ela utiliza um outro lado do cérebro, que a gente, nas coisas que a gente faz com as mãos, os esportes, etc., ele mexe com outra região do cérebro. Quando você passa a estar tocando, cantando, refletindo sobre a música, esse cérebro ele é potencializado. Sim. E ainda mais, quando você está estudando, por exemplo, um compositor, você vai ter que estudar a história daquela época, você vai ter que estudar como as pessoas se comportavam naquela época,
porque você vai ter que entender que aquela música conversava com aquele povo. E era a música popular deles, que é diferente de hoje. Imagina se fosse um Mozart ouvindo uma composição de hoje. Será que ele iria acreditar que a música tão rebuscada que ele... que tanto refletia a sociedade isso, também. Né? Também, se ele iria gostar tal qual, mas a música que nós temos hoje também é uma foto de quem nós somos. Também tem esse lado, né? Isso, é uma foto de quem nós somos. E também naquela época não quer dizer que o acesso era tão fácil também. O acesso era restrito. Isso era uma coisa que era muito entre os reis, entre as pessoas que sabiam ler, escrever. Né? Hoje nós temos o acesso. Não era para todos. Hoje nós temos o acesso, mas há algo mais antagônico, que eu acho que é mais simplista hoje. Né? As pessoas têm acesso à informação, mas pensam a música, a arte, de uma forma muito simples, né? Não tão rebuscada, não tão poética. A gente está se afastando demais da poesia, né? Da literatura, né? Para algo muito assim, que utiliza um vocabulário pouco trabalhado, muito pouco trabalhado. Então a gente não causa tanta reflexão, isso, né, como algumas obras realmente causam. Isso. E a partir da música, você começa a trabalhar isso. Eu trabalho com meus alunos a música brasileira. No fim das contas. Isso, porque nós temos a música erudita brasileira. Temos o Villa-Lobos, José Siqueira, paraibano, super importante. Abdon Milanês, compositor do hino da Paraíba, que foi até meu argumento de tese no doutorado. Eu falei sobre um compositor paraibano que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, compondo para o teatro e revista e óperas. Então, a gente às vezes desconhece essas pessoas que são nossas, né, que são importantes. Então, eu sempre estive motivado a essa coisa do conhecimento, porque não é música por música, é música por conhecer, é música por poder me expressar, para ter coisas para mostrar e refletir. Então, a ópera tem essa coisa, como as pessoas falam. Então, o resumo da ópera quer dizer um resumo, mas no resumo está a moral que existe também lá, que é aquela coisa assim, hoje, sabe quando tinha o desenho do He-Man, que dizia assim, coleguinhas, hoje nós aprendemos que é muito importante isso, isso e isso. A ópera também tem esse caráter, que é muito importante você ter o amor, que é muito importante você ter a fidelidade, que é muito importante você ser um homem, uma mulher honrada, né, que busca pela justiça. Então, essas são as temáticas que acontecem na ópera. Tem uma série de outros pontos na formação de um ser humano que na música vai realmente assim, sendo trabalhados. Isso, porque discute sobre isso. Quando você vai, por exemplo, assistir uma ópera como La Traviata, que fala sobre a Dama das Camélias, né? Ela está falando do quê? Sobre a burguesia e a prostituição e como a burguesia não aceitava o amor entre uma mulher que estava na prostituição, mas ela queria sair. Ela queria dar um novo rumo para a vida. Mas não deu para aceitar isso. Por quê? Porque a irmã do homem que ela se apaixonou estava perdendo um casamento por conta da reputação do que o seu irmão estava casado com uma prostituta, vivendo com uma prostituta. Então, como a sociedade pensava na época, ignorava a prostituição, mas quando queria sair dela, não dava, né, a oportunidade a essas pessoas. Então, a ópera traz essas reflexões. Esse processo de reflexão mesmo através da música, né, através do canto, principalmente da ópera, né, na sua essência. A parte técnica vocal é certamente algo que precisa ser muito bem aguçado, trabalhado, treinado a partir do momento que você estuda para ser um cantor lírico. Eu acredito assim, que muita gente também tem muita dúvida, né, sobre as diferenças ou os diferentes formatos de canto mesmo. As classificações. As classificações. Isso. Olha aí o termo técnico, as classificações. Explica um pouquinho para a gente, traduz um pouco também dessas classificações. E é bem interessante, né? Porque as classificações elas têm porquês e para quê também dentro da música. A gente tem alguns formatos, alguns padrões que sempre acontecem na ópera.
Nas vozes femininas, nós temos as vozes mais graves, que são as contraltos. Os contraltos. Isso. Geralmente, os papéis para elas são as mães, as senhoras muito idosas, as avós. São sempre, assim, mulheres mais rústicas. Já tem referências também, né? Assim, dentro da história que é contada dentro de uma ópera. Isso. Né? Geralmente, elas fazem esses papéis. Muito raramente, ela vai aparecer como uma protagonista, por exemplo. Sim. Né? Uma jovem, não vai aparecer, certo? Aí nós temos as mezzo-soprano. Mezzo-soprano quer dizer meio, né? Meio soprano. Não quer dizer que ela é metade de um soprano. Sim. Mas, na verdade, dentro de uma escala, ela atinge algumas notas graves da contralto e algumas notas agudas da soprano. Mas isso ela já tem... está também, assim, formatado para ser dessa forma. Isso. Uhum. E aí ela tem essa possibilidade de cantar e fazer os papéis, muitas vezes, das vilãs. Ela vai ser sempre a antagonista, ela vai ser a que vai trair. Certo. A essas vozes, né, resta-lhes esses personagens. E aí nós temos as sopranos, que as sopranos geralmente são as heroínas, são as protagonistas, são as mulheres que são muitas vezes humilhadas, que sofrem por amor, né? Então elas são as que vão fazer esse tipo de papel. E aí nós temos nas vozes masculinas os baixos. Os baixos, assim como as contraltos, eles fazem os mais velhos, os pais, os avós, as pessoas mais sábias, né? Os barítonos, que ele, assim como as mezzo-soprano, ele tem algumas notas graves, né, bem robustas, e notas agudas também. Isso. Né? Que aí o barítono, né, ele tem o tenor, né, até barítono, né, barítono, né, ele tem esse tem dentro, né, do nome, ele tem essa coisa que vai quase lá na voz mais aguda masculina, que é o tenor, certo? O tenor é quem? É o herói, é o galanteador, é o bom vivant, é aquele sempre que faz papéis, às vezes, muitas vezes idiotas. Eu acho, às vezes, assim, um papel muito apaixonado, aquele papelão, geralmente são os tenores que fazem. Isso, mas também é os que... Outro? Aí tem, que é a minha classificação, que é o mais raro, que é qual? Que é o contratenor. Contratenor. O contratenor, ele está tão agudo que ele entra no registro feminino. Certo. Por quê? As vozes masculinas, elas estão 1/8 abaixo em relação à voz feminina. Quando a soprano está cantando uma nota, o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? O baixo, o tenor e o barítono, eles estão cantando numa escala mais baixa. E aí eles estão em oposições. O contratenor, ele passa a cantar numa oposição ao tenor, por isso que vem do contra. Ele vai, ao invés de cantar numa 1/8 abaixo, ele vai cantar 1/8 acima. Em todas as obras há sempre um contratenor? Não. Mas é engraçado que a ópera começa com os contratenores e com os castrados, que eram a outra classificação, que eram jovens, crianças, que na época de 1300, 1400, 1500, isso durou até 1900. E durou realmente, assim. Realmente a era castração. Um reflexo da sociedade. Da sociedade e de uma sociedade cristã. Porque o esquema da castração era orientado e administrado pela Igreja Católica. Nossa. Por quê? O Papa havia proibido que mulheres participassem da liturgia. E no canto coral você precisa da voz feminina. Então eles passaram a colocar crianças para substituir as mulheres. Porém, a voz da criança, que a gente classifica como sopranino ou contraltino, ela só dura até 12, 13, 14 anos. Depois de determinado tempo, devido às questões hormonais, muda. Já vai mudando. Né? E aí ela fica, os jovens ficam com voz masculina, né, de adulto. E isso muda. E aí eles não tinham essa possibilidade. Como não podiam participar das liturgias... Isso, as mulheres não podiam. Mulheres não podiam. Não podiam, então tinha que ter
homens que pudessem fazer isso. Mas passavam por um processo de castração. Para manter a voz porque aguda. Isso, descobriram que quando havia essa castração dos eunucos, lá nas Arábias... Famosos eunucos, isso, exatamente. Eles eram castrados jovens, muitas vezes. E aí eles ficavam com vozes infantis, vozes femininas, porque eles não desenvolviam o hormônio masculino. Então essa prática foi adotada pela igreja. Historicamente, nós temos vários registros. E existe até um filme, quem quiser conhecer, que chama Farinelli. Farinelli. É um filme que ganhou até Oscar, que conta a história de um castrado, que fez muito sucesso. Fica aí a dica para vocês, pessoal. É maravilhoso o filme. E ele foi castrado quando jovem, ele cantava num coro de igreja, ele foi castrado quando jovem, porque ele despontava muito, cantava muito, né? Tinha muita voz. E aí o irmão, que queria fazer sucesso enquanto compositor, ele dopa o Farinelli, que chamava Carlo, né? O cantor se chamava Carlo Broschi, e ele dopa o Carlo e leva ele, né, dopa com ópio na época, leva ele para castração. E diz, não, foi porque você teve um acidente de cavalo e aí acabou acontecendo isso com você. Então a história do filme perpassa por isso. Mas é interessante vocês assistirem esse filme. Pois é, pessoal, traduziu bastante já sobre essas classificações do mundo do canto lírico. Muito obrigado. Esse foi o nosso segundo bloco aqui de Traduzindo. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente continua falando com o Cleiton da Araújo. Até já, pessoal. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, circuitos mundiais de vôlei e handebol de praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos.
E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Que maravilha, pessoal! Esse é o Cleiton da Araújo aqui no Traduzindo, aqui na TV O Norte, nos engrandecendo, nos honrando, que não tem muito contato com o mundo clássico, com óperas, mas assim, ao escutar não tem como fugir desse campo da emoção. Claro, a poesia, a literatura, a arte, eu acho que ela é universal.
Hoje a gente tem alguns segmentos que querem evitar a música erudita e principalmente a ópera, a música de concerto, porque dizem, isso é uma coisa europeia, até uma coisa assim do imperialismo europeu, da influência europeia. Mas eu acho que a Europa ela faz parte da nossa cultura, ela faz parte de quem nós somos. A gente não tem como evitar. Mas eu não vejo por essa ótica, eu vejo por uma ótica muito maior, que eu acho que é arte. Eu acho que é arte. É uma manifestação dos seres humanos, no fim das contas, né? É uma coisa humana. Arte é humano, então não é habilidade incrível. Né? Isso, e assim, se você pensa, os instrumentos musicais, eles têm diferentes origens, né? Os tambores estão importantes na África, né? Os instrumentos de corda que surgem na China, né? Como o monocórdio, e depois vai vindo para o violino. E quando você vai vendo uma gama de instrumentos que participam, a influência árabe, se não fosse os árabes, por exemplo, na Europa, muitas questões que são relacionadas a essa música que eu acabei de cantar não existiriam. No fim das contas, existe uma conexão intercultural. Sim, eu acho que quando houve essa criação dos países, né, quando a Itália, por exemplo, se tornou Itália, a Espanha se tornou a Espanha e não os reinos que existiam, essa coisa que se fechou nesse nacionalismo muito, perdeu um pouco desse contato que é universal. E eu acho que a música, ela antes de tudo, ela é uma expressão humana. Eu acredito muito nisso, sim. E nós temos também produções brasileiras, como você tinha falado em um bloco anterior. Sim, e eu me dedico bastante a essa questão da música brasileira, porque uma das outras áreas, né, que eu gosto de pesquisar dentro da música é dentro da música brasileira. E a influência, e como os compositores brasileiros ressignificam essa música compositores europeia. De ópera. De ópera, de música erudita no geral. Você pega, por exemplo, Villa-Lobos. Villa-Lobos, ele pega Bach, ele constrói a partir de Bach as baquianas com música brasileira, com música do cancioneiro brasileiro, cantigas de roda. Né? Ele faz uma das mais célebres. Nossa cultura aqui no Brasil mesmo, né? Ele pega uma das mais célebres peças dele, que é o Trenzinho Caipira, né? E ele faz essa música moderna, ele começa a lidar com o modernismo na música, os instrumentos imitando sons de um trem, imitando o apito do trem, do vagão, e ele cantando aquela vai o zengo destino, linda essa música, e ele vai dando toda essa brasilidade, vai dando uma característica do povo brasileiro para uma música europeia. E aí você faz, não, mas isso ainda é pensando em Europa. Não, é totalmente Brasil. José Siqueira, compositor daqui da Paraíba, que nasceu em Conceição, ele foi das pessoas mais importantes para a música no Brasil. Sabe? Conta pra gente por quê. Ele fez a Ordem dos Músicos do Brasil. Ele fez a Orquestra Sinfônica Brasileira. Ele estudou o modo nordestino de tocar. Quando a gente faz... Isso a gente chama na música de a escala nordestina. A escala nordestina. É na escala nordestina. Está no sangue da gente. Está no sangue, mas também uma teoria musical. Ele tornou isso teoria musical. E José Siqueira, assim como Ariano Suassuna, ele dizia que é nessa brasilidade, nessas questões mais do interior que a gente encontra o erudito brasileiro. E Villa-Lobos e tantos outros compositores fizeram isso. José Siqueira, ele compôs com aquela música Nesta Rua. Né? Ele fez uma peça lindíssima, geralmente eu canto ela também. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Adaptação, né? Isso, e é lindo, porque ele vai fazendo uma movimentação com o piano, ele era pianista, então ele vai fazendo uma movimentação assim, totalmente inesperada com o piano. E ele compõe de uma singeleza com essa brasilidade do cancioneiro, né, nordestino, e se
torna uma das grandes referências que nós temos de música brasileira. Que a gente aqui na Paraíba tem que valorizar muito mais. Com toda certeza. Fica a dica aí, pessoal, para todo mundo tentar realmente buscar resgatar essa nossa história tão bem representada através desses sujeitos, né, que contribuíram e contribuem tanto, não é, para o fortalecimento, o desenvolvimento, né, da música erudita aqui no Brasil. E eu acho maravilhoso. Se a gente falasse sobre popularização da música erudita na nossa sociedade, na nossa escola, enfim, quais seriam possíveis estratégias de fazer isso e qual a importância disso, na sua visão, Cleiton? Aí já pega a minha visão de educador, né? Certo. Eu acho que é muito importante, primeiro, ter entrado a linguagem música na escola, sabe? Mas, na área de arte. Na área de arte, isso. Eu acho muito importante isso. Só não acho que ela deve ficar só apenas nas dimensões que é já habitual, que as crianças têm acesso tão facilmente. Né? Por exemplo, uma expansão. Isso. Né, que na Venezuela, apesar das questões políticas que existem na Venezuela, mas lá tem um projeto que é chamado El Sistema, que ele não começa pelo governo, ele começa por uma ação de ONG, mas eles queriam reduzir a violência, a exclusão, dar oportunidades a essas pessoas através da música erudita, através de aprender instrumentos eruditos. E não pode tocar música comercial dentro do espaço. Apesar de que você pode tocar músicas que sejam culturais. Por exemplo, se a gente fosse tocar aqui, tocar um forró, tocar um sivuca, tocar um Jackson do Pandeiro, compositores que eram eruditos. Na essência mesmo. Totalmente. Jackson do Pandeiro é admirado pelas questões rítmicas, como ele fazia as polirritmias, as mudanças de ritmo, como ele brincava com o ritmo, que hoje é tão difícil você encontrar um instrumentista como ele, né, que faça essas brincadeiras, um compositor como ele. Sivuca, extremamente peculiar a escrita dele, né, compôs com grandes vultos da música, né, como Chico Buarque e tantos outros, né, fez musicais. Então, eles são compositores eruditos. Existe uma erudição muito forte dentro da música popular brasileira. Porém, até essa música, o forró, essência, está tão distante. Hoje eu não sei nem caracterizar o que é forró e o que é sertanejo, por exemplo. Eu não sei caracterizar. E pouco se trabalha na educação. Isso. Há um projeto, né, que está para reconhecer o forró como um patrimônio, né, imaterial do Brasil. E é muito importante esse movimento, que é um movimento que está sendo feito aqui pelo Balaio Nordeste, né, uma ONG né, aqui paraibana, né, da Joana. Então é um movimento muito, muito importante. Né, colegas, né, trabalham lá, tocam na orquestra. Inclusive estiveram na França agora. Isso, recentemente. Um festival de forró fantástico, né? Inclusive eu quero convidar o Balaio Nordeste para vir aqui. Nossa, maravilhoso, com certeza. Sobre esse movimento. E aí é quando você vai vendo, né, que é importante essa união. E você perceber que essa música não está nada distante da música erudita. É verdade. Né? E aí, porque a erudição, a gente fica assim, a erudição é muito longe da gente. Não, é aquilo que é afastado, né? É isso, eu achava meu bisavô extremamente erudito, ele que era um plantador, e quando a gente falava com ele, ele sabia quando era para plantar, ele sabia a posição do sol, a época, ele falava poesias. Meu outro avô, parte de mãe, era um poeta, fazia cordéis, escrevia erudito, né? Maravilhosamente bem. Então, acho que isso é a nossa essência. Só que eu acho que o brasileiro precisa valorizar isso, como o europeu valorizou como sua essência. E precisa compreender os ganhos que esse tipo de formação traz para o ser humano, traz para uma pessoa. Porque a ópera, a música erudita europeia, é a música popular deles. Exatamente. E a gente acha que nossa música popular é a música comercial só. E não é só ela. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa consciência. Então, você entrar na educação, você poder favorecer esse conhecimento, discutir com os alunos, dar espaço, fomentar espaços para eles irem, levar para assistir,
né? Na escola pública, a gente faz movimentos que são maravilhosos, a gente convida muitas vezes, a gente libera ingressos para criança, para jovens, a gente trabalha, vai lá, faz uma aula antes deles irem assistir. E esse movimento ele tem que continuar. Com certeza, porque muitas vezes as pessoas não entraram no nosso Teatro Santa Rosa, não entraram nos cinemas, e a gente favorecendo isso é maravilhoso. Com toda certeza. Pessoal, é muito bom conversar com o Cleiton Araújo. Cleiton, assim, estou muito feliz dessa sua primeira visita aqui. Pode me convidar quanto mais quiser. Pois é, eu tenho certeza que estará aqui em outros momentos. Mas a gente, infelizmente, precisa chegar ao fim, né, do programa. Mas, assim, eu vou me lembrar desse programa por muito tempo. Obrigado. E espero que eu tenha conseguido traduzir um pouco sobre essa minha dimensão da música. A maior tradução foi você ter aqui cantado pra gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Traduzindo desta semana foi com o professor, o cantor lírico, Cleiton Araújo. Na próxima semana, a gente está de volta com Traduzindo. Obrigado.